Olá, você que é seguidor do Atual, 5 anos, compartilhando a verdade. A nossa equipe está no 12º DIP, aqui nas proximidades do Aeroclube de Manaus, onde dentro de alguns instantes a polícia vai apresentar 12 pessoas, entre elas uma mulher, suspeitas de estelionato. Essas pessoas foram presas após investigação de policiais da 5ª Seccional Centro-Sul e do 12º DIP. Havia mandados de prisão preventiva e foram cumpridos ao longo dessa quarta-feira. A operação recebeu o nome de Orbis e começou às 6 da manhã. Você vê aí materiais que foram apreendidos, centenas de chips de celular, celulares, dezenas deles, documentos de cartórios também estão aí. E as pessoas que foram presas são as seguintes, daqui a pouco elas vão ser apresentadas. Aládio Magalhães da Silva, de 61 anos, conhecido como Velhinho. Aldo César da Costa Almeida, de 43 anos. Andréa Souza Araújo, de 23. Antônio Gilmar Leão Delgado, de 54 anos. Débora Ferreira da Silva, de 35. Fábio Júnior de Souza Lima, de 30 anos, que, segundo a polícia, é quem liderava o grupo criminoso. Gigulaine Fernandes Ribeiro, 30 anos, conhecido como Rebeca, é a segunda mulher. Janaína de Souza Barão, 30 anos, é a terceira mulher. Maria Neuda de Souza Lima, 41 anos, a quarta mulher do bando. Oyama Benayon Batista de Souza, de 53 anos. Rafaela Batista Guerreiro, de 30 anos, a quinta mulher. E Sandra Zélia de Jesus de Souza Lima, 43 anos, a sexta mulher. De acordo com a polícia, todos esses nomes que eu citei, que dentro de instantes serão apresentados, integram uma organização criminosa especializada em vender terrenos de terceiros como se fossem deles. Os infratores localizavam imóveis que estavam à venda e anunciavam em sites de compra e venda na internet. Uma pessoa se interessava, entrava em contato com um dos infratores e aí começavam as negociações. O comprador era informado que o valor deveria ser pago à vista e logo em seguida as vítimas efetuavam o pagamento. Após receberem documentos falsos dos imóveis e acharem que haviam adquirido os terrenos, as vítimas começavam a limpar o local para a construção da residência. Nesse momento eram surpreendidas pelo verdadeiro dono, que informava que não havia vendido bem nenhum. Está aí o delegado, os dois delegados que já estão aqui, Dr. Rafael Alemã e o Dr. Raul, que você já está vendo os dois aí. Uma vítima nos procurou, primeiramente, aí narrou a situação que ela sofreu, e depois que nós começamos a investigação, surgiram novas vítimas. Você tem uma ideia de quantas vítimas? Até agora confirmadas 5, mas com certeza tem mais. Diariamente eles tentavam praticar o golpe. Tem vítimas que caíram no golpe, tem vítimas que perceberam que era um golpe antes da conclusão do negócio jurídico e não concluíram. Chama atenção a quantidade de mulheres aí nessa cadeia? Chama, porque as mulheres eram utilizadas para passar uma confiança, elas que iam ter o terreno a apresentar, elas que atendiam o telefonema quando se interessavam pelos terrenos. O Fábio ficava mais na organização, mais no apoio intelectual, entendeu? Vamos lá? Delegado, como funcionava essa organização criminosa? Sim, o líder da organização é o Fábio. O golpe que eles aplicavam era no sentido de que eles anunciavam alguns terrenos que não eram propriedade deles, eles anunciavam em sites de internet, as vítimas se interessavam por esses terrenos,
entravam em contato com eles, outros integrantes já atuavam nessa parte de atendimento desses telefonemas, de mostragem dos terrenos nas ruas, e após o interesse da vítima, eles concluíram uma venda, que na verdade não era venda, era um golpe, um estelionato aplicado, e a vítima vinha sofrer esse prejuízo financeiro. Você tem noção de quantas pessoas foram vítimas do golpe? Inicialmente identificadas aqui na investigação são 5 vítimas que sofreram prejuízo financeiro. Outras vítimas, após a apresentação agora deles, serão encaminhadas à delegacia. Novas pessoas serão ouvidas e a investigação continua para saber quantos golpes e quantas vítimas foram desse grupo. Qual era o papel das mulheres nesse bando criminoso? O papel das mulheres era no sentido de passar um ar de confiança no golpe. Elas atendiam os telefonemas quando as vítimas se interessavam pelos terrenos, ela mostrava esses terrenos para as vítimas nos locais e algumas delas acompanhavam essas vítimas até o cartório para dar o ar de legalidade. Delegado, qual que é a orientação para evitar que futuras pessoas caiam nesse golpe? Sim, a gente sabe que a compra de um terreno não é a compra de uma camisa, de um tênis. Sempre que a pessoa se interessar por um terreno, por uma casa, por um imóvel, tentar procurar uma ajuda especializada, um advogado, uma corretagem de imóveis, para que não caia num golpe como esse. E só numa das vítimas ela teve um prejuízo de 50 mil reais. Chama a atenção também que os criminosos exigiam pagamento à vista e muitas vezes o terreno estava em um valor abaixo do mercado. Sim, alguns terrenos tinham um valor um pouco abaixo do mercado. Não era desproporcional também essa diferença, até porque chamaria a atenção das vítimas um valor desproporcional num terreno tão grande. O valor de mercado era um pouco maior do apresentado pelo golpe, mas também não era tão grande essa desproporção. Uma média de quanto foi a venda dos terrenos eram vendidos? Depende da localidade, depende do tamanho do terreno. Como eu lhe falei, um dos terrenos aqui no Águas Claras foi vendido por 50 mil reais. Delegado, algum deles já tem passagem pela polícia? A grande maioria tem passagem pela polícia pelo mesmo tipo de crime, pelo mesmo tipo de golpe. Inclusive o Fábio e alguns integrantes já foram presos anteriormente pela prática do mesmo crime. Você define quem é o líder desse bando criminoso? O líder é o Fábio Júnior. Está preso. Ele que organizava, ele que comprava todos os chips, financiava a organização criminosa, ele que escolhia os terrenos nas ruas. Ok? Esse aqui com outro delegado, o doutor Raul. Se alguém quiser conversar depois com a vítima... Raul Neto. Raul Neto, o delegado já está aqui. Agora, delegado Raul Neto, a gente viu aí documentos de cartórios. São documentos verdadeiros ou tudo é falso? Sim, é que, como o doutor Lemande falou, né? O Fábio dividiu o grupo e cada um tinha suas tarefas. As mulheres eram carregadas por acompanhar as vítimas na visita ao terreno. Algumas das vítimas, mulheres, eram encarregadas de fornecer as contas bancárias e a outras acompanhar. A Janaína e a Andréia acompanhavam a vítima até o cartório, que era para dar aquela ar de legalidade e confiança que o negócio seria bem feito. Delegado, as investigações começaram em fevereiro, depois que uma vítima procurou, registrou o caso. Como é que foram as diligências? Onde que essas pessoas foram presas? A vítima caiu no golpe, né? Pagou 50 mil reais, deu 5 mil reais à vista para a Andréia no cartório e fez uma transferência de 45 reais para uma conta de um terceiro, como parte de um pagamento da entrada de um terreno. Depois, quando ele tomou conhecimento de que ele tinha caído no golpe, procurou a delegacia aqui, que foi formalizado o procedimento e nós demos início à investigação que culminou com a prisão e identificação do grupo. Havia uma área da cidade escolhida por eles ou qualquer área, onde tivesse um terreno baldio, eles aprontavam? Uma área que tem terreno baldio, e essa área aqui da Avenida das Torres, da área Centro-Sul, são áreas onde há alguma incidência de alguns terrenos vazios, né, desocupados, então eles aproveitam da relevância e o chamativo, o atrativo da área para que efetuar a venda desses terrenos. Divisão do dinheiro, eles confessaram a vocês? O Fábio, que era o líder, ele dividia, ele pagava aproximadamente de 300 a 400 reais para cada integrante do grupo e a maior parte do dinheiro ele ficava. Delegado, o senhor falou que essas vítimas iam o cartório, né? Formalizar ali o documento. O cartório não conseguia identificar que esse documento era falso? O cartório, com base, né, ele autenticava as informações que lá estavam contidas, né? Era feita uma procuração dizendo que o terreno estava sendo ali. Em momento algum era exigido pelo autor, pela vítima, uma certidão narrativa do imóvel, né, para comprovar a propriedade. Até agora o que nós sabemos é que o cartório se limitava apenas a autenticar o documento que era apresentado. Qual é a orientação que o senhor dá às pessoas para não caírem nesse golpe? Como o doutor Rafael Lemande falou, se você for fazer negócio jurídico, procure um especialista. Nesse caso de terreno, procure um corretor credenciado e que possa lhe auxiliar e fornecer informações necessárias e precisas. Obrigado, doutor, pela participação. Chama a atenção a quantidade, doutor, chama a atenção a quantidade de chips aí, né? O chip era utilizado, que ele comprava o chip para que fosse
os vários telefones da vítima, que era para que não desconfiasse e dificultasse a identificação do grupo através de contato. Obrigado por sua participação. Vamos ouvir o dono de um terreno que foi lesado também. Muito. É um terreno, um local bom, numa área boa, em que eu pudesse construir uma casa melhor, uma casa boa. E andei pelos bairros lá junto com minha esposa e não conseguimos encontrar. Aí fomos verificar, até para nossa segurança, aí fomos verificar no OLX. E o OLX está sendo um canal, assim, é um canal bom, que tem pessoas boas, mas infelizmente existem pessoas muito... Está ouvindo o relato de uma pessoa que caiu nesse golpe, chegou a dar 50 mil reais, ele é um marinheiro, e só descobriu o golpe quando o dono do terreno verdadeiro apareceu. Eles não apresentam a foto do terreno, porque se o dono do terreno abrir o OLX e verificar o terreno ou o imóvel, ele vai logo procurar uma delegacia, também fazer um boletim de ocorrência. Geralmente não tem a foto. Aí você começa a conversar pelo WhatsApp, aquela coisa toda, ligações telefônicas. Quem está planejando o 171, ela começa a inventar problemas, mãe internada no hospital, diversas situações, evitando ali aquele encontro justamente no local do terreno, entendeu? Então, muitas informações foram passadas, uma da que faz parte da quadrilha foi até minha residência levar o documento, me apresentou, e como aqui em Manaus existem muitos terrenos e casas que só vendem por promessa de compra e venda, eu cheguei a acreditar, porque existiam ali 2 que ela me apresentou que tinha comprado já da terceira pessoa, e que tinha até selo do cartório, entendeu? Então, uma coisa que eu solicito às autoridades locais, principalmente da área de cartório, na área jurídica, é que haja assim, que haja, como é feito hoje, em todos os cartórios você faz logo, vender o carro, você anuncia logo pelo cartório. Então, acho que deveria ter uma identificação através de foto, para que se unificar todos os cartórios, para evitar assim, para limitar ao máximo a ação do meliante. Você é um militar e você caiu nesse golpe, quer dizer, você não percebeu nada, era tudo muito perfeito? Estava tudo muito perfeito, tudo perfeito. Independente seja militar, pode ser uma autoridade, se você não tomar os seus cuidados, você cai no golpe. Agora, uma coisa é o seguinte, você como vítima não desista mesmo, faça o boletim de ocorrência, ajuda a polícia, ajuda a divulgar, porque eu não sou daqui de Manaus, mas eu considero Manaus uma cidade muito boa de morar, é um local muito bom, existem muitas pessoas que precisam de ajuda e estamos sempre ajudando, eu e minha esposa ali na igreja, a gente estava sempre antes fazendo um trabalho mais intensificado, agora que a gente está um pouco parado, mas eu peço assim, que se você é vítima, entendeu? Faça ocorrência, verifique com a polícia para que você não fique no prejuízo. E o que ocorre agora é o seguinte, meu aviso é que seja unificado com todos os cartórios, com as autoridades, que seja ali através de digital, assim como o título de eleitor, que você tenha a foto ali aparecendo na hora, para que a pessoa não venha ali com um documento falsificado, para evitar e tirar ali. A pessoa, quando foi fazer comigo no cartório, ela foi com a identidade CPF falsificado, entendeu? E apresentou lá e abriu na hora uma firma, entendeu? Então ali eu comecei a acreditar. Mas infelizmente nós não somos perfeitos, somos seres humanos passíveis de erros e acabei caindo nesse golpe, sim. Outra pergunta que eu ainda tenho em relação a isso. O trabalho da polícia, na tua avaliação, foi um trabalho bom? Sim, perfeito, excelente. Trabalho excelente, muito bom mesmo, muito bom. Renato, de quê? Tá aí o Renato, uma vítima, 50 mil reais ele perdeu. Você vê aí, quando descobriu, tratava-se de um golpe e agora nós vamos ver a chegada das pessoas que são acusadas. Essas pessoas que foram presas após um trabalho de investigação da própria polícia. O Renato que você está vendo aí, o Renato Caldas, ele foi enganado, mas ainda conseguiu fazer um boletim de ocorrência e agir de uma maneira que não desse tanto problema para eles. Uma construtora, já para começar o trabalho de construção. Aí foi que começamos a limpar o terreno, aí foi que apareceu o dono verdadeiro. Aí pronto, nessa eu já vi que... Não, ele esteve à venda no ano passado, só que o dono tirou a placa, ele está vazio. Esse aqui é o mal aqui, que as pessoas às vezes não colocam um portão, não colocam um aviso, entendeu? Mas a gente tem que ter cuidado.
Vamos verificar agora com o delegado e com advogados para ver se seja ressarcido esses valores. Você perdeu quanto? 50 mil reais. Então, o senhor Renato confirmou que perdeu 50 mil reais. Agora, a população amazonense vai conhecer aqui pelo atual as 12 pessoas que fazem parte desse sistema criminoso. Essas pessoas têm maioria mulheres, muitos aí você já está vendo que encobrem o rosto. Aí, como você está vendo, a nossa imagem vai tentar afastar um pouquinho mais para ver se conseguimos enquadrar todos eles. Aí o Fábio, esse de azul, que seria o líder do bando criminoso, segundo a polícia. Já, você vai falar para a polícia de acordo. Deixa eu passar com isso aí. Não vai falar não, já falei pro delegado. A polícia pode ser líder do bando criminoso. Não existe. O que você fala dele? Trabalho com tempero. Tempero? Isso. Oi? Onde anda o trabalho? Nova Esperança. Nova Esperança? Isso. Lá de Paulo Lucena. Por que a polícia está te acusando assim? Tem escudo telefônico. Tem escudo telefônico. Você conhece alguém dessas pessoas aí? Conheço. De onde? Conheço de rede social, convivência normal, saindo, tomar cerveja. Você não fez isso? A minha participação eu confessei. Qual é a participação? Eu prefiro me manter em silêncio. Tá aí, a pessoa que é tida pela polícia como líder do bando, disse a seguinte frase: o que eu tinha para falar já falei com o delegado, que conhece essas outras pessoas que estão aí presas. A boa parte esconde o rosto e que diz que Tentar pegar eles todos. o Marcos Santos. principal ponto é que eles não admitem aqui essas informações. As mulheres que aí estão escondem o rosto ou tentam esconder o rosto com os repórteres. O único que está mostrando o rosto aí com a cara mostrando mesmo é o Fábio Júnior de Souza Lima, de 30 anos, líder do grupo. Esse é o único que mostra a cara e diz que o que tinha para falar já falou para o delegado. Não. O processo é segredo de justiça, eu não posso falar sobre isso. Aí depois você vai para a investigação, o delegado e dá mais informações. Alguma dessas mulheres aí tem algo familiar contigo? Gente, uma coisa que digitalizar as imagens para tirá-los. Todo mundo já conseguiu pegar a imagem? Todas essas pessoas presas foram indiciadas por estelionato, organização criminosa, falsificação de documentos públicos e uso de documento falso. Daqui a pouco, todos eles vão ser levados para o CDPM, o Centro de Detenção Provisória Masculino, no caso dos homens, e para o CDPF, que é o Centro de Detenção Provisória Feminino. Nesses locais, eles vão aguardar o posicionamento da Justiça. O Fábio, que é o líder que você está vendo aí, ele se diz que o que ele tinha para falar ele já falou e não responde às principais perguntas, se limitando a dizer que conhece todos os membros desse bando aí de redes sociais. A qualquer momento a gente vai voltar com outras informações aqui no Atual. 5 anos
compartilhando a verdade.